Coimbra, 4 de novembro de 1974. Emissão radiofónica de Vicente, O Conto dos Bichos. Meia hora de sofrimento e de perplexidade, a sentir o texto como que erguido contra mim. Autónomo, poderoso na sua independência. Aquele corvo que eu quis concebir à imagem e semelhança da minha rebeldia, de tal modo se ergueu contra o princípio da autoridade, que coerentemente acabou por dizer não ao próprio autor. Coimbra, 18 de fevereiro de 1979. Ler, ler. Mas cada vez sou mais incapaz de o fazer apenas por distração. Como um reformado. Dantes queria saber. E devorava quanta letra redonda me vinha ter às mãos, sem cuidar de mais nada. Importava-me lá do mau gosto daquela misturada de deuses cristãos e pagãos que contracenam nos Lusíadas e dos vários versos feitos a martelo. Queria apenas aprender. Quem era a Páfia? Quem era a Clóris? Depois, a pouco e pouco, comecei a distinguir o trigo do joio e a fruir com volúpia o que me parecia de primeira água e a passar em claro os trechos rebarbativos. Agora, farto de esvaziar estantes, só me interessam aqueles livros e aqueles autores onde encontro ecos vivos da minha aflição. Coimbra, 15 de maio de 1985. Revisão de um livro antigo. Apenas suprimi nele a ganga de que o não soube expurgar na época em que veio a lume. O resto ficou na mesma. Que poderia eu corrigir, além das infantilidades formais que a inexperiência deixa em qualquer obra? Um escritor, se é autêntico, se é fiel ao temperamento, varia de caneta, mas não varia de tinta. Em novo ou em velho, escreve com o próprio sangue. E ou assume esta singularidade ou não. Pelo que me diz respeito, assumi sempre a minha. E resigno-me à monotonia de ver o meu hemograma em cada página que me sai das mãos. Coimbra, 4 de janeiro de 1988. Horas a fio a escrever, ou melhor, a remendar textos velhos. Sou assim. Tenho que deixar a prosa e os versos em repouso durante algum tempo, para que assentem e possa então ver-lhes claramente os aleijões. Hoje dei conta de muitos e corrigi os que pude. Os outros ficarão à espera. Lá chegará a sua vez. Em matéria literária, o meu desespero nunca desespera. Coimbra, 23 de fevereiro de 1989. Como eu lhe compreendo a aflição. Publicar um livro quando se ultrapassa a idade feliz, em que se acredita que tudo merecemos e tudo nos é dado, só por irreprimível necessidade de expiação. A expor aos olhos do mundo a nudez do nosso espírito. É um risco que apenas os convencidos e os inconscientes correm de ânimo leve. Os primeiros, porque acreditam no próprio gênio. Os segundos, porque cuidam que as lágrimas que choram duram para além da aflição que as motivou. Mas os outros, os lúcidos e céticos, esses morrem na dúvida. Nenhuma ilusão os ilude. Para eles, as montas são pelourinhos eternos.
Coimbra, 10 de setembro de 1991. Ninguém sabe nada de ninguém. Morremos inéditos. Tanto que tenho dito de mim por palavras e obras e pasmo diariamente diante da incompreensão dos mais íntimos. Foi inútil e inglório todo o meu esforço para ser transparente aos olhos do mundo. Os rabos de lebre que os inimigos me colaram modelaram-me uma imagem a que nenhum desmentido valeu. Fiquei a ser não o poeta que realmente sou, mas o monstro que me inventaram. Coimbra, 14 de abril de 1993. Eram jovens iletrados e queriam chegar depressa. E disse-lhes: eu compreendo-vos, mas não sou a pessoa indicada para lhes dar os amenos que pretendem. Fui na vida também um homem ofegante, mas apenas no plano vital. No literário, não. A poesia e a prosa em mim puderam sempre esperar. E eu por elas. Soube em todas as horas aguardar pacientemente a surpresa grata da inspiração. E de não ter procedido assim logo de início, arrependi-me depois, amargamente. À custa de muitas desilusões, aprendi que à fruta temporã falta-lhe habitualmente sabor. Apetece prová-la, mal começa a pintar, só por ser a remediada antecipação do gosto curado a saborear na devida sazão. Coimbra, 15 de abril de 1993. Leio e pasmo cada vez mais do enigma humano. Que coisas extraordinárias fomos capazes de pensar e escrever em todos os idiomas e tempos sobre a nossa condição, sem minimamente a remediar. Coimbra, 10 de dezembro de 1993. Requiem por mim. Aproxima-se o fim. E tenho pena de acabar assim, em vez de natureza consumada, ruína humana. Inválido do corpo e tolhido da alma. Morto em todos os órgãos e sentidos. Longo foi o caminho e desmedidos os sonhos que nele tive. Mas ninguém vive contra as leis do destino, e o destino não quis que eu me cumprisse como porfiei, e caísse de pé num desafio. Rio feliz a ir de encontro ao mar, desaguar, e em largo oceano, eternizar o seu esplendor torrencial de rio.